No intervalo, a gente volta com o Pedro Paulo de Souza, parapsicólogo e psicoterapeuta. É o lindo BBN, oh, oh, oh. É o lindo BBN, oh, oh, oh. Estamos de volta com o professor Pedro Paulo de Souza, parapsicólogo e psicoterapeuta. Estamos conversando sobre felicidade, sobre mente. Ainda não entramos no campo do consciente e do subconsciente, mas já tivemos na primeira parte do programa assuntos muito interessantes. E deixamos para começar essa parte agora falando sobre exatamente a definição de felicidade. Cada um tem a sua, mas cada vez mais a mídia nos impõe um modelo de felicidade. Troque de carro todos os anos, troque de roupa a cada dia. Troque de seu casamento não vai bem, a culpa é do outro. Então troque de esposa, troque de esposo. Exato. A materialidade, objetos. As pessoas estão virando objetos. De inversão de valores. Essa é a primeira inversão de valores a que agride mais diretamente o ser humano hoje. Porque na verdade é o seguinte, o ser humano tem que trabalhar em função dessa consciência que ele é, ou espírito, né? Em função disso, e a materialidade, como Jesus disse, vem por acréscimo. Vem por acréscimo, porque você cria magnetismo de atração e as coisas vêm com mais facilidade quando você tem uma mente mais clara, mais objetiva, não é? Então as pessoas vendem o oposto disso, que você tem que mergulhar no ter, e não existe matéria, não tem atributo nenhuma matéria. Carro não pensa, não fala, não ama, não sente nada. É uma lata feita hoje ou uma lata de 5 anos, de 20 anos, de 50, mas é uma lata. Não tem atributo. O atributo é o espírito. A riqueza está no espírito, aquela que não perece. Então a felicidade é você construir valores dentro de você e isso você vai galgando graus de evolução. Quanto mais você vai galgando esses graus de evolução, mais plena é a sua felicidade, até você chegar na iluminação, que são os grandes seres iluminados que vieram e que a gente tem exemplos como Gandhi, como Jesus, como Krishna, como grandes seres que pisaram aqui no planeta como qualquer outro ser humano mortal, mas que alcançaram essa iluminação, que alcançaram a ascensão. Jesus alcançou a ascensão, ou seja, é hoje, no critério geral, um mestre ascensionado. Não tem nada de humano a ser trabalhado. Venceu todas as etapas que esse planeta Terra, que é um planeta escola, está nos ensinando aqui. Então nós estamos na escola, nos formando, nos estudando e formando nela. Agora, infelizmente, as aulas que a gente tem é de uma necessidade é criada, primeiro é criado o objeto, depois a necessidade. Antes comprávamos aquilo que realmente precisávamos. Hoje é criado o objeto e depois a necessidade em torno do objeto. É a moda, é a ditadura do consumo. Mas, Nino, as pessoas hoje elas estão se projetando para o mundo externo. Elas esqueceram que elas têm um mundo interno para construir, que elas têm uma presença divina dentro delas, que faz pulsar o coração e que essa presença é uma vida inteligente, um fluido que está em todas as coisas. Está no automóvel também, está no celular, né? Tudo pode ser magnetizado. Quando uma pessoa está negativa, os aparelhos elétricos da casa dela dão defeito cedinho. Eu sei disso. E quando a pessoa está positiva, eles duram anos, anos e anos sem dar um defeito. Até a limpeza da sua casa suja menos quando você está positivo e suja mais quando você está negativo. E a ordem, a organização das suas coisas, você tem mais organização quando você está positivo e você é mais bagunçado quando você está negativo. Então você só tem vantagens em ser uma pessoa que busca a sua evolução pessoal, que busca se cuidar, que sabe que você é um ser e que você... O texto que eu escrevi para você chama Girando em Torno do Próprio Eixo. Está publicado no Ninoblog, blogspot.com, é só procurar lá, Girando em Torno do Próprio Eixo. E que nada é por acaso, porque você tem que centrar a energia em você. Você não pode partir que é o outro que sabe mais, que está tudo lá fora. Ou então culpar os outros pelos próprios problemas. Culpar os outros. Isso é o mais comum. O papel da mídia é esse mesmo. Ela quer vender o material dela, quer vender o peixe dela. Você tem que vender o seu peixe, seja ele qual for. No campo pessoal, no trabalho, no relacionamento, é o mais comum. Você que é o culpado. A relação não está dando certo?
culpado é ela. O trabalho não está indo bem, culpado é ele. Poucos assumem o próprio erro e trabalham isso de uma forma positiva. Todo mundo é culpado, menos eu. Eu sou o santo, eu sou o bom, eu sou o injustiçado, o incompreendido. Mas essa é a Por que porta isso? de entrada para você fazer a evolução, é você chamar a responsabilidade em você. Mas a gente sente o contrário. A gente sente o contrário, porque a maioria, como eu estou falando, se você não está pronto, você não assume. Mas eu estou falando com você aqui, as pessoas vão acessar essa mídia, estão conosco, e tem um grande número de pessoas que não vão nem se mexer. Não vai conseguir nem entender Não vai o que está conseguir sendo nem dito. entender o que está sendo Por dito, mais e não claro vão que se seja. mexer e vão mudar outro clique. Mas as pessoas que estão prontas neste momento para fazer essa virada, pode ter certeza, meu caro, que elas vão se tocar, chamar a responsabilidade e no dia seguinte já serão outras pessoas. Entender que a vida dela está nas mãos dela, não no ídolo, não na música, não na festa, não na boate, não no carro novo, no emprego novo. Exatamente. A sua capacidade de mudança está em você mesmo, Você está em mim mesmo. é o protagonista da sua história e da sua vida. Você é que constrói a sua história. Ela não vem de fora para dentro. E como é que a gente lida com essas pessoas que reclamam demais da vida, que culpam demais aos outros, são sempre os coitadinhos, os injustiçados, e que às vezes até mesmo sem reclamar. Só de a gente estar perto delas no final do dia nos dá um cansaço muito grande. Bom, em primeiro lugar, Ladrões de alegria que a Bíblia diz. Se essa pessoa está na verdade dela, você pode dar uma palavra, você pode compartilhar a sua energia, já que ela vai sugar mesmo de alguma forma, então você compartilha com ela, fala, não precisa roubar, eu vou lhe dar, né? Um tempo, 5 minutos, mas você coloca limite para essas pessoas, porque tudo tem um limite, né? Por exemplo, você está trabalhando, alguma coisa você faz de graça, eu também atendo de graça às vezes. Alguma coisa eu faço de graça, mas não posso fazer tudo de graça o tempo inteiro, porque eu preciso viver, na verdade? Então você começa a limitar essas pessoas e criar magnetismo para não atraí-las mais, na verdade? Porque não e sim são duas palavras curtas e precisas e que definem a nossa vida. Então, onde você diz sim, passa a dizer não, porque aí você não deixa dúvida. Onde você enrola para responder, tem dificuldade de dizer não, você começa a criar facilidade para dizer não, porque você vai definindo, você vai despachando, não vai deixando chegar. Isso o psicoterapeuta ajuda o paciente, o interessado em transformar-se. Você oferece as ferramentas. Exatamente. As pessoas que estão buscando a terapia são as pessoas que estão na dor de alguma maneira, porque se fosse de outra forma ela não ia buscar, não é? É raro as pessoas que estão buscando só para a sua transformação. Elas estão com a depressão profunda, porque eu até coloquei aí nesse texto, o lixo mental. Porque você vai criando tanto registro negativo e vai guardando tanta bagaça dentro do seu subconsciente que chega uma hora que dá uma pane, é igual o computador, apaga geral. Aí só dá dor, só dá vontade de chorar, não dá vontade de sair de casa, dá vontade de ficar deitado num quarto escuro, não dá vontade de ver ninguém. Essas pessoas estão precisando da ajuda de um profissional, no caso da depressão. E qualquer outro trauma que a pessoa tem, que tenha medo de avião, medo do futuro, medo de viver, medo de fazer negócio, medo de gastar, medo de comprar, enfim, medo de ter medo. Fobias. Então essas pessoas precisam da ajuda de um profissional, medo de dirigir, medo de andar de elevador, e essas questões. E toda a questão emocional, o registro emocional negativo, uma desarmonia familiar, a pessoa tem que buscar uma ajuda profissional. A perda de um ente querido. A perda, o registro da perda, ele é repetitivo. Você perde um familiar. Dependendo da importância que esse familiar tem, há uma baixa também financeira. E aí você vai trabalhando e as coisas vão se readequando. Mas se fica o registro, se fica um sentimento de perda profundo, num outro momento, por algum estímulo externo, você repete perdas. Então essas perdas podem vir em outros campos, podem vir no campo material, podem vir no campo da sua saúde, você vai repetir perdas. A mulher que também não consegue ter um relacionamento contínuo, nem um homem, ele vai trocando de companheira,
ela vai trocando de companheiro e sempre repetindo, e diz, não tenho sorte, só conheço o mesmo tipo de homem, mesmo tipo de mulher, são relacionamentos conturbados, violentos, de muita discussão, não consegue, aí troca. Vai passando. Isso é a desarmonia familiar que pode ser que entrou nela quando ela foi criança, pode ser que tenha entrado nela quando ela estava no útero da mãe, pode ser que tenha entrado nela na adolescência, só que essa desarmonia aconteceu de alguma forma, ela perdeu a credibilidade, ou seja, perdeu a fé de acreditar no sexo oposto, de que ele é 100% confiável, então surge ciúme, surge briga, surge desarmonia. Então, e os condicionamentos, ela vai criando condicionamentos na mente de afastamento, de repúdio mesmo ao outro. O apelo do instinto, a necessidade sexual e o apelo também emocional, sentimental, o prazer que o outro te dá de estar junto, não é o suficiente às vezes para conter uma separação. Porque aí são duas forças brigando, porque aí a pessoa divide o poder. Você não pode dividir o poder, né? Você não pode servir a dois senhores. Você serve ao que é positivo, que é bom, e você vai só fazendo elogios à sua esposa, à sua companheira, colocando ela num plano mais alto possível, porque ela se levanta, você também se levanta junto com ela, ou então você não casa com ela, né? Não fica com ela, porque quando você tem as duas coisas, uma acaba derrubando o outro. Então você tem sentimentos negativos, tem desarmonia, tem acusações, tem ciúme, tem um monte de coisa que você, sem a consciência disso, na ignorância disso, criou vários registros negativos e eles se estabelecem, eles vão morar na mente subconsciente, eles ficam lá vibrando. A mente consciente não alcança isso, mas a mente subconsciente vai passando a vibração entre um hemisfério e outro, tem um corpo caloso que vai pulsando essas vibrações e essa comunicação invisível, inaudível, vai penetrando na vida consciente daquela pessoa e vai, vamos dizer assim, sujando a energia dela. Ela acaba repetindo ela acaba repetindo os padrões antigos. Acaba antigos, saindo de um casamento errado e entrando em outro casamento fazendo errado. acusações falsas e a pessoa fica ressentida e ela acaba destruindo a própria história de vida dela. Não consegue perceber porque aí entra o consciente e o subconsciente. E o trabalho que a gente faz é chamado limpeza psíquica. Por quê? Você vai fazer um relaxamento, vai levar a pessoa a um outro estado vibracional de relaxamento, nesse relaxamento, e vai então acessar a mente subconsciente dela, onde ela vai manifestar as dores dela. Ali o que é feito? É como a edição de vocês aqui. É feito uns cortes, ou seja, é feito uma regravação por cima daquela negatividade. Onde tem aquela negatividade, a gente vai lá e cancela aquela negatividade, elimina aquilo e reprograma a mente, ou seja, reclassifica os valores, traz valores positivos e opostos àqueles que estavam ali. Tema para um próximo programa, porque é inesgotável o assunto. Nós lhe convidaremos para que venha aqui, volte aqui, caro amigo Pedro Paulo de Souza, parapsicólogo e psicoterapeuta, que conversou com a gente aqui no episódio número 4, programa Nino Belliene, temporada de verão. Parabéns pelo seu conhecimento, espero que muitas pessoas se beneficiem dessa entrevista e também dos seus ensinamentos, das suas terapias, como forma de transformar a própria vida. Mas como você mesmo disse, tem que partir do elemento, ele é que tem que ter essa vontade. Exatamente. Muito obrigado. Eu agradeço. Voltaremos a nos ver em breve aqui Um abraço TV. a todos. Programa Nino Belliene, temporada verão, episódio número 4. Aguardem, o 5 vem melhor ainda.